Ah, povo de Deus, olha nós aqui novamente, né, unidos para despertar nosso coração, despertar nossa mente, para lermos as Sagradas Escrituras. Porque aquele que lê as Sagradas Escrituras consegue sair do cativeiro. Aqueles que têm conhecimentos e que se aprofunda em estudar, em examinar as Escrituras Sagradas, eles adquirem uma vida com superabundância. E não é só superabundância no mundo material. Porque você pode ver que às vezes as pessoas podem ter muito, mas muito mesmo dinheiro, mas não tem poder para fazer paralítico andar, não tem poder para fazer o surdo ouvir, não é mesmo? O mudo falar, o surdo ouvir. Então eu fico pensando comigo, quando os apóstolos morreram, a igreja também morreu junto. Quando os apóstolos partiram daqui, cessou o poder do Espírito Santo de Deus? Não cessou, né? Tanto que não cessou o poder do Espírito Santo de Deus, que Jesus disse assim, olha, vocês vão para Jerusalém e fiquem lá, até que vocês sejam revestidos de poder. E lá, naquele lugar onde eles ficaram, eles foram revestidos de poder. E ali não tinha só 12 pessoas, ali tinha 120 pessoas. Que um vento veemente impetuoso encheu aquele lugar e todos, as Escrituras falam, em Atos dos Apóstolos, foram cheios do Espírito Santo. Tanto que as pessoas que estavam visitando Jerusalém ouviu aquele grande barulho. O povo foi para lá para ver o que estava acontecendo e chegando lá, uns comentavam com os outros, nossa, a essa hora da manhã eles estão todos embriagados, estão bêbados. E o que foi que aconteceu? Pedro, cheio do Espírito Santo, né? Porque antes dele ser cheio do Espírito Santo, o galo cantou e ele negou Jesus 3 vezes. Mas depois, com a vinda do Espírito Santo, ele ficou tão transbordado da unção e do poder que Deus enviou, porque Jesus falou assim, olha, vão para Jerusalém que eu vou ao Pai, vou rogar ao Pai para enviar outro, e esse outro é o Consolador, e vocês ficam lá que vocês vão ser cheios. Foram línguas repartidas que de fogo, labaredas de fogo que entrou naquele lugar, e todos os visitantes de Jerusalém ouviu aquele som que vinha daquele lugar, foram todos para lá. Viu o que estava acontecendo. E aí quando chegou lá, falou, nossa, a essa hora da manhã eles estão todos embriagados. Pedro, quando ficou sabendo disso, ele subiu no local lá, porque o povo tinha falado para ele, olha, eles estão falando que nós estamos loucos, nós estamos todos bêbados, embriagados. Aí ele falou, então tá. Pedro, aquele que tirou a espada e cortou a orelha do soldado, e Jesus pegou a orelha do soldado e colocou a orelha do soldado no lugar, e falou, olha Pedro, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra principado, potestade, dominadores do mal. Se eu não quisesse entregar a minha vida, se eu não quisesse dar a minha vida para salvar toda a raça humana, eu falo com meu Pai que está no céu, e ele envia milhares de anjos aqui, e manda fogo e acaba com todos eles.
Mas eu vim com um propósito, com uma determinação para entregar. Para ensinar a raça humana qual é o caminho para o maior tesouro da vida delas. Porque através de um homem entrou o pecado no mundo, e através de um homem vai sair o pecado do mundo. Você entendeu? E aí então eu vim para que todos saibam que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai conseguir chegar ao Pai sem mim. Então, nesse mapa da vida, existe um caminho, a verdade e a vida para você chegar no tesouro. Existe. E ele subiu a via dolorosa até o Monte de Jerusalém. Aquela subida lá foi muito alta. E ali ele foi jorrando o sangue dele, marcando aquela trajetória, aquele caminho para o tesouro. Então não é fácil. E aqui na palavra, o que eu admiro muito é que chama a atenção da gente de uma maravilha, porque é o poder do Evangelho que transforma o homem velho numa nova criatura. Todo aquele que examina as Escrituras Sagradas, ele passa a ter um comportamento diferente, ele passa a ter um pensamento diferente. Ele começa a ver a diferença entre o homem e Deus. O homem, ele quer viver uma vida na corrupção, quer viver uma vida no adultério, na prostituição, na mentira, não é mesmo? Outros nos estrupam, outros na pedofilia e outros assaltando, roubando. O homem, ele tem uma qualidade de seres humanos que foram possuídos pelo adversário, foram possuídos por Satanás. E aí o que vem o Evangelho? O que vem o Evangelho fazer? Tirar essa possessão que existe no ser humano. Mas se fosse só esse acontecimento lá fora no mundo, o diabo não está nem um pouco preocupado com os que é dele. Mas você pode ver que ele está preocupado com quem? Com o corpo de Cristo. Com o corpo de Cristo. Porque Cristo é a cabeça da igreja. E Cristo, por ele ser a cabeça e nós sermos o corpo, o que acontece? O inimigo quer atacar o corpo de Cristo. Quer atacar então os membros, né? Que estão enxertados, que estão ligados numa videira verdadeira. Não é mesmo? Porque se Cristo é a cabeça, então quer dizer que está tudo sob controle, tudo sob comando de Cristo. E os apóstolos que morreram e que perderam suas vidas e deram suas vidas por amor a este Evangelho, por amor a esta palavra, eles passaram por situações terríveis. Terríveis. Pedro mesmo foi crucificado de ponta cabeça. Para quem não sabe, tem que entrar nas histórias da igreja na face da terra e procurar saber o que foi que aconteceu. Pedro foi morto. Hoje eu estou aqui, eu estou pregando o Evangelho, mas eu posso a qualquer momento ser chamada, eu posso a qualquer momento sair dessa terra. Mas porque eu vou sair dessa terra, ou porque Pedro saiu, ou Paulo saiu, João saiu, eles cumpriram com os deveres dele aqui na terra por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho, quer dizer que a igreja então não podia crescer mais, não podia mais sair do sótão, não podia sair mais do calabouço, a igreja não podia mais sair e resplandecer no meio das trevas aqui no mundo, marcando com esse crescimento maravilhoso. Não é mesmo? A própria palavra fala, um planta, outro rega e outro colhe. E quem dá o crescimento? Cristo, que é a cabeça. Cristo que é a cabeça. E agora, Cristo sendo a cabeça, ele fica contente quando ele vê que os membros, o corpo,
A noiva dele está sendo retalhada e perseguida por mentiras, por caluniadores, por prostituição, por adultério. Você acha que o corpo de Cristo atingido, sendo atacado, que é a noiva dele, que somos nós, por pessoas que não querem ler a Bíblia, que não querem estudar a palavra de Deus, que não quer meditar nas Escrituras, que não quer ouvir o Evangelho, que se recusam até mesmo a abrir este livro para meditação, porque Deus disse assim que eu vou comparar um homem que não lê a Bíblia, que não pratica as Escrituras, eu vou assemelhar ele como um homem que construiu sua casa na areia. Que vindo a circunstância e a situação que está acontecendo aí nesse mundo, com tanta corrupção, a casa dele cai. Então eles construíram a casa deles na onde? Na areia. Porque eles podem até ter um livro sagrado, mas se eles não praticam e não obedecem, então a casa deles caiu. E assim vai acontecer na tua vida também, se você não examinar as Escrituras Sagradas, a sua casa também vai cair. Porque você está sendo filmado pelo Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, e você está tendo oportunidades para examinar as Escrituras e cuidar, ter vida eterna através dela. Então você observe bem que Jesus Cristo ressuscitou, e além de ele ter ressuscitado, ele subiu ao céu, sentou à direita do Pai e enviou esse poder pentecostal. E foram 120 pessoas cheias do Espírito Santo. E quando Pedro soube que o povo estava acusando ele de beberrões, que eles estavam embriagados, porque eles estavam falando labaredas, línguas de fogo ali naquele lugar, Pedro levantou e falou: olha aqui, aquele a quem vocês crucificaram ali em Jerusalém, ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo. E aqui ele veio e soprou autoridade, poder, capacidade para nós falarmos da ressurreição dele, do nome dele. E aqueles que crê que ele está vivo, que ele ressuscitou no terceiro dia, que quiser aceitar a salvação, quiser aceitar Jesus Cristo, quiser receber essa mesma unção que nós temos, se vocês quiserem receber, aí o povo levantou-se, todos quis. A palavra diz que 5.000 pessoas aceitaram Jesus, e Pedro, João e os apóstolos, e aquelas 120 pessoas que estavam ali, eles impunham a mão sobre a cabeça de cada um que aceitavam a Jesus, que se convertiam, que se arrependiam, que deixavam o mau caminho, foram todos cheios do Espírito Santo. Então aí já não era mais só 120, aí já era 5.120. Na outra pregação, para você ter uma ideia, mais 4.000 pessoas aceitaram Jesus. Na pregação de Pedro. Do povo que saíram para evangelizar, que ficaram cheios do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é imortal. Cristo é a cabeça da igreja. E o Espírito Santo, ele põe todas as coisas no seu devido lugar. Os dons que o Espírito Santo distribui a cada um pertence ao Espírito Santo. É para a glória do nome de Jesus. Por isso que Jesus falou: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e dar-lhe-eis poder para pisares na cabeça de serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do maligno, e mal algum vos sucederá. E vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Vocês vão fazer surdo ouvir, mudo falar, cego enxergar. É o poder do Evangelho, é o poder do Espírito Santo de Deus que está fazendo todo esse milagre aí na face da terra. Anticristo não faz esse tipo de sinais, não. Que vantagem levaria o anticristo de fazer um paralítico andar?
Fala para mim. Se ele é se ele não quer nem saber de Cristo. Que vantagem ele levaria de trabalhar contra ele mesmo? O reino dele ficaria dividido. Assim como o reino de Jesus Cristo está tendo retaliações, e pode acontecer que no meio do trigo tem muito joio. E eles estão como uma doença no corpo de Cristo. Estão como uma doença. O nariz reclama da mão, a mão reclama do pé, o pé reclama do olho, o olho não está contente com o ouvido, porque o corpo ele é formado de membros. E a inveja, o ódio, a calúnia, desses joios que estão esparramados no meio do trigo, eles não querem falar de Jesus mais, não querem pregar o evangelho, não querem falar que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus está voltando, não querem mais falar a respeito do poder da palavra de Deus, a respeito do evangelho. Não. Eles entraram no nosso meio, a Bíblia diz que eles não são do nosso meio, que eles estão só buscando informação no nosso meio, para depois se levantarem como anticristo, caluniando, mentindo, perseguindo dízimos, oferta, votos que a gente faz pela fé no altar, perseguindo até mesmo aquilo que Deus constituiu, porque aqui no versículo 27 do 1 Coríntios capítulo 12, está escrito assim: ora, vós sois o corpo de Cristo. Olha, a igreja noiva é o corpo de Cristo. Mas você já pensou que situação que nós estamos vivendo? Porque aqui está individualmente membros desse corpo. Nós somos membros, nós participamos do corpo de Cristo. Em memória de Jesus Cristo, nós comemos o pão, nós bebemos o vinho, não é mesmo? Para lembrar o que o sangue de Jesus Cristo foi derramado por nós ali naquela cruz. Então, como o tempo é um pouco curto, eu vou continuar lendo aqui essa mensagem aqui para você, de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Só que o olho não pode ser pé, o pé não pode ser mão, não pode. Então aqui ele fala, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Você entendeu? Então você já pensou se o corpo todinho fosse olho? Você já pensou se o corpo todinho fosse pé? Aonde estaria o ouvido? Se o corpo todinho fosse boca, aonde que estaria o nariz? Você já pensou o olho com ciúmes da boca, a boca com ciúmes do nariz, o nariz com ciúmes da orelha, ou com inveja da mão, a mão com inveja do pé? Seria um corpo rebelde, um corpo contaminado, um corpo que estaria dando trabalho, com certeza. Se eles começam a brigar entre si, contendear entre si, não é mesmo? Assim é a igreja. A igreja tem que vigiar, porque os anticristos estão no meio. E eles estão ali para buscar informações. Informações essas que eles vão querer usar. Porque a volta de Jesus está se aproximando, Jesus vai vir buscar o seu povo, Jesus vem buscar sua noiva, o corpo de Cristo vai ser recolhido, e eu quero dizer para vocês, o Espírito Santo não precisa pedir licença, não precisa pedir a sua autorização e nem consultar a carne e o sangue para constituir homens e mulheres de Deus para pregar o Evangelho.
Porque quando aquelas 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, e depois Pedro pregou na primeira pregação 5.000 aceitou Jesus, e na segunda pregação mais 4.000, ficou 9.120. E hoje, esse vento invenemente impetuoso, ele não está morto, tanto que ele continua constituindo, e a igreja cresce dia após dia, porque serão tantos contra a areia da praia, serão tanto quanto a areia do mar. E Deus disse para Abraão: Abraão, olha para o céu, vê se você consegue contar as estrelas. Assim será a sua descendência, um povo de fé, um povo que acredita, um povo que confia, um povo que tem temor de Deus, um povo que respeita o evangelho, que respeita a si mesmo, que tem temor do Senhor, que foram transformados, foram batizados no Espírito, foram batizados nas águas, deixaram o caminho da prostituição, do adultério e da mentira, e agora vem uma sujeira, uma renca de sujeira aí, tudo infiltrado no meio, com a biblinha debaixo do braço, não leem, não examinam a escritura, não querem se converter, mas estão ocupando o banco da igreja, somente para armar cilada contra o povo de Deus. E é isso que você tem que se preocupar na tua igreja, na minha, em todas as igrejas aí na face da terra. Porque o povo evangélico é um povo ungido, um povo escolhido, um povo que vai morar no céu. Porque aceitaram a salvação, aceitaram Jesus, saíram do caminho da idolatria, da mentira, do engano, do roubo, da macumbaria, da feitiçaria. Saíram e aceitaram Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Estão se preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Não sei quando vai acontecer, se é hoje, se é amanhã, ou se é depois, pode ser agora, pode ser, né? Você não sabe, porque Deus também não contou para nós que dia seria. E o Espírito Santo de Deus também não falou nada para nós. Qual seria o momento e a hora e o dia que Jesus ia tirar a igreja daqui? Então, querido, pode dois andar juntos se um não estiver de acordo? Um reino dividido vai ficar de pé? Não vai. Mas quem vai tirar o trigo e guardar no celeiro vai ser o Senhor dos Exércitos, nosso Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo está aqui. E se você não tem concordância com a palavra de Deus, vocês dois não podem andar junto. Tem que ter concordância. Então tá aí, eu abençoo a vida de vocês, no nome de Jesus. E aqui o Senhor fala assim: porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagre? Não, é cada um no seu quadrado, cada um naquilo que foi chamado, cada um de acordo com o que o Espírito Santo distribui, os dons a cada um, da forma e da maneira dele, sem que ninguém precise questionar a cabeça que é Cristo, e muito menos pedir licença para o Espírito Santo para impor as coisas que você acredita e que você acha que não estão escritas na Bíblia Sagrada. Examina para ver se seus pensamentos é condizente com os pensamentos de Deus, tá? Examina a Escritura. Porque Jesus Cristo quer isso de todos nós. Que nós sejamos praticantes. Ele falou: vou assemelhar vocês que praticam a palavra de Deus como homens e mulheres que construíram sua casa na rocha. Que aconteça o que acontecer, vocês não vão ficar abalados. Tá? Eu abençoo.